me ouvir? Eu sou Jandiara Braga, como já foi mencionado, sou administradora, sou coordenadora do Núcleo e quero externar aqui a minha gratidão ao Conselho por ter oportunizado mais um evento em promoção do Núcleo de Estudo e Gestão de Serviços de Saúde, a Diretoria de Desenvolvimento Profissional, em um mês em que está sendo celebrado o mês do profissional de administração, e o Conselho está com várias programações com seus núcleos. E o Núcleo de Estudo de Gestão de Serviços de Saúde, ele tem buscado trabalhar ao longo desse semestre sobre temas bastante relevantes do nosso setor, objetivando concluir a normativa de promover a constante atualização dos profissionais de administração e contribuir para a sua empregabilidade, entre outros objetivos. Hoje, a nossa proposta é a palestra Gestão e Auditoria na Área de Saúde, uma ferramenta muito importante para o gestor e principalmente no cenário que nós estamos vivendo, que muito tem se comentado, tem se falado de glosa, de tempo de recebimento, de pagamento. E hoje aqui, quem vai ministrar para nós é quem é especialista no assunto de auditoria e sistema de saúde, o Wagner Alves. E sem muitas delongas, eu irei apresentar o Wagner para quem não conhece. O Wagner Alves, ele é diretor administrativo comercial da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, é sócio administrador na empresa WM Consultoria, Gestão e Serviço em Saúde, é gerente de rede na operadora de plano de saúde Plansul, tem uma experiência internacional em Angola, onde desenvolveu o projeto de saúde pública na província de Huambo, e não poderia deixar de mencionar que é membro do nosso núcleo. Wagner, eu vou passar a palavra para você. Antes, porém, eu quero agradecer por você ter se disponibilizado aí do seu tempo para compartilhar esse conhecimento com a gente hoje à tarde. É com você. Valeu, Jandiara. Boa tarde, turma. Bom, eu acho que da qualificação o melhor foi o último, né? Eu estou orgulhoso. Sou membro aí realmente do Núcleo, desde o ano passado. Estou aí vendo aí no grupo de pessoas aí, os colegas do grupo, do Núcleo juntos. Tem muito mais gente, como eu já te disse, Jandiara, dentro do nosso Núcleo que tem condição de fazer bem bonito aqui. Às vezes a gente fica procurando palestrantes de fora e a gente tem gente muito gabarito aí para poder colaborar. Tá o Kleber aí, tá nosso Felipe, tá outros tantos. Também bom ver os rostos conhecidos aí, seu Danilo, deve estar com a turma da qualidade aí, tô vendo, e um monte de gente. Bom, Jandiara me provocou com este desafio. Para mim não é difícil falar isso não, gente. Eu sinto, é um terreno muito confortável para mim, né? Porque, na verdade, eu lido com auditoria e gestão praticamente durante toda a minha carreira. Eu já tenho 23, 24 anos agora de atuação dentro do mercado de saúde. Eu tenho outras formações, né? Eu trabalho já na linha de gestão e administração há mais de 15, mas eu também tenho formação em saúde, eu também sou enfermeiro, né, por formação. Então, isso termina que entre campos assistenciais e administrativos eu já venho labutando aí 20 e poucos anos. Mas meu enfoque de atuação, minha preferência sempre foi o ramo administrativo, sempre foi a gestão, sempre foi a parte de auditoria. Então, lido muito aí com auditoria, faturamento, glosa. Realmente é uma praia minha e eu me sinto bem confortável para poder discorrer sobre. E aí eu queria propor, Jandiara, não sei se para você é tranquilo, eu gosto muito da interação, eu vim mais no sentido de fazer um bate-papo. Então, se você permitir, as pessoas quiserem, tiver alguma situação, a gente pode fazer a intervenção já no momento para não deixar para o final, se quiser, né? Fique tranquilo, o que for mais confortável. Não, tranquilo. Eu preparei uns slides aqui, que eu não vou ficar só no slide porque fica chato, mas eu gostaria de fazer algumas apresentações com algumas imagens que são interessantes. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para a gente ver se dá certo. Espera aí. Deixa eu ver só aqui. Separador. Todos me ouvem aí? Tá tudo direitinho?
Deixa eu ver se eu estou autorizado a compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Estão conseguindo ver aí? A tela compartilhada? Obrigado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, o seguinte, né? Vamos lá, compartilhar aqui. Se a tela travar aí, vocês me avisam, tá bom? Só, então, assim, Wagner, eu acho que está para pegar toda a tela. E talvez o seu Zoom, não sei, ali no... Esteja muito... Aí está cortando para a gente a parte da lauda, está cortando. Então, deixa eu ver. E agora aparece bem? Está aparecendo aí no compartilhamento? Está dando para a gente visualizar, mas se tiver mais informações abaixo que a gente não consegue visualizar. Tudo bem. Vou tentar diminuir. Agora conseguem ver toda a tela? Não, continua o mesmo, mas prossiga. Já sei que não vamos travar por conta disso, não. Vamos só aqui, eu vou mudar só o modelo da apresentação, que eu acho que agora pega o ecrã todo. Conseguem ver o ecrã todo agora? Ainda não. Eu acho que você vai ter que fechar e voltar de novo. Tenta fechar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Para o compartilhamento. Bom, é porque tinha algumas informações que são bem interessantes para mostrar para vocês, mas eu vou seguir de uma outra forma aqui. Não, pode continuar, é porque não está aparecendo toda a tela. Agora vai aparecer o ecrã inteiro para vocês. Pronto. Está aparecendo agora inteiro? Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Falei para você que a gente não ia bugar por causa disso, tá vendo? Consegue ver tudo? Sim, sim. Perfeito. Vamos começar só brincando de falar de origem da auditoria. Eu fiz recentemente também um mestrado e a minha defesa de mestrado foi também na área de auditoria. E aí eu tive a oportunidade de fazer algumas leituras bem interessantes e aí a gente brinca, né? Todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer dizer de onde nasceu, de onde veio, né? Para onde vai, que bicho come, né? Então a auditoria não é diferente. Se eu for fazer algumas leituras, o pessoal data que tem auditoria, registro de auditorias feitos de 4.500 a.C., por exemplo. O termo auditoria já tinha sido utilizado nesse período. Mas, efetivamente, os estudos mais recentes, eles datam que a auditoria foi utilizada de verdade, mais ou menos ali na era medieval e principalmente na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Se a gente levar em consideração, a Grã-Bretanha, ela dominava os mares da época, né? E naquela marinha mercante, e ela dominava, e ela precisava, para poder fazer o controle financeiro, fazer atividades de visualização de papéis de dinheiro. Então, esse termo que vem do termo audire, né, de ouvir, porque naquela época os ditos auditores eles tinham que ficar falando, eles liam para as pessoas o que é que estava envolvido nas questões de dinheiro e que eles faziam das anotações de papel. Já a auditoria mais recente vem do termo em inglês de audit, né? E ela tem mais uma noção do que a gente trabalha hoje, né? Ela vem mais de ajustar, de corrigir, de certificar, que na maioria dos casos é o verdadeiro propósito da auditoria. Certinho? Então, esse ramo da auditoria, ele é muito multifacetado. Hoje, depois de tanto tempo de evolução, nós podemos dizer que a gente tem auditoria de vários tipos. Auditoria contábil e financeira, que é muito afeito aí das auditorias das pessoas que lidam com empresas. Quem aqui, por exemplo, nunca teve a oportunidade de contratar empresas de auditoria externa, fiscal e contábil, para poder analisar suas empresas, né? Tem auditorias que são de ramo fiscal, operacional, temos auditorias de sistema, auditorias ambiental. Hoje, muito comum também as auditorias de qualidade, já que tem muita gente investindo nos processos de qualificação nos hospitais, aí nós temos as acreditações em diversas linhas e segmentos. Então, isso também virou um filão de negócio. Então, o ramo de auditoria passou a abarcar isso também. E a própria auditoria de saúde. Então, antes que alguém pergunte, fala assim, então por que o ramo de auditoria de saúde não aparece aí como um dos braços?
é porque, na verdade, a auditoria de saúde ainda não se constitui formalmente como um braço da auditoria. Se a gente parar para analisar, a auditoria feita hoje em saúde, ela transita e passa por alguns dos ramos, né? Tanto eu faço na auditoria em saúde parte financeira, quanto eu faço parte operacional, quanto eu faço a parte de sistemas e faço também, principalmente, a parte de qualidade. Então, a auditoria ainda não é encarada como um ramo oficial dentro da auditoria, apesar de nós termos aí cursos de formações específicas no ramo de auditoria, especializações, nós temos aí MBAs feitos na área, né? Mas aí vem um negócio interessante. Foi agora tem 3 semanas, se eu não me engano, ou mais ou menos, que o próprio CFM ele passou a considerar a auditoria médica como um campo de atuação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, mas até então a auditoria médica não era um ramo consolidado no mercado. Havia o auditor médico? Havia. A própria legislação e o próprio Conselho de Ética Médica previa a existência do auditor médico, por exemplo. Mas só agora, 2, 3 semanas, que numa revisão do CFM, ele passou a enquadrar alguns ramos, campo de atuação ou de especialidade. Por exemplo, ultrassonografia passou a ser um ramo de especialidade oficial dentro do CFM. E isso vai ensejar no futuro algumas mudanças, né? Muito provavelmente os organismos de qualidade vão passar a exigir titulação, RQEs, tempos de formação em relação a esses títulos de especialidade, e com a auditoria não deve ser diferente. Então, isso é importante estar claro. Então, a auditoria em saúde, ela navega por esses vários ramos e braços que a auditoria possui dentro do campo do mercado, ok? Então, a pergunta que eu faria para vocês é: auditar para quê, né? Porque tem muita gente que pergunta, por que eu vou gastar tempo, recurso, né, dinheiro na contratação de auditor? Porque o que é que isso me traria de benefícios? O que a gente consegue observar, a título de teoria, né, é que o auditor e auditar possibilitaria a gente fazer avaliação de riscos, possibilitaria, inclusive, avaliar processos e identificar problemas. Esse é um bom papel executado pelo auditor, sobretudo de saúde, sobretudo que se debruça nas legislações e auditorias de contas médicas hospitalares. Ele começa a ver muito erros de processo. Os auditores conseguem, ou a auditoria consegue identificar erros e fraudes e tentar coibir com que isso aconteça. Mas a auditoria também consegue fazer validação e credibiliza muito dos processos. Então, quem transita e navega por caminhos austeros, caminhos, né, corretos, tem a chancela da auditoria em relação aos seus processos. Ela também permite apoiar a gestão com tomadas de decisão, principalmente no sentido de lidar com processos e dados que nem sempre são muito comuns ao administrador. Nem sempre o administrador de um organismo de saúde, ele detém conhecimento técnico para que ele consiga tomar decisão mais assertiva, mais cabível para dentro de uma necessidade ou dentro de uma intervenção que precisa ser feita. E, ao meu olhar, ela possibilita identificar muitas oportunidades de transformar de procedimentos operacionais, mas transformar até mesmo o sistema como um todo, né? Às vezes o auditor ele consegue enxergar oportunidades de melhoria em que permite que líderes eles consigam mudar todo o trâmite operacional da cadeia como aquilo era processado antigamente, né? O próprio Peter Drucker já dizia nas suas frases célebres da administração que é horrível para nós investir em algo que é ruim do ponto de vista de processo. Significa que a gente precisa parar para revê-los. Nada melhor, às vezes, de que vir um externo e ele consegue, sobre um olhar diferente, de algo que, às vezes, para nós virou paisagem, pelo dia a dia, pelo costume, ele olhar e falar, opa, por que você não faz isso aqui de uma forma diferente? Já pensou em fazer dessa outra maneira? E aí a gente encontra caminhos, às vezes, mais fluidos, menos custosos e com muito menos energia para a gente conseguir os resultados que a gente desejava, né? Então, a auditoria, em suma, do ponto de vista teórico, traz para nós todas essas possibilidades, né? Então, voltando aqui para a tela de compartilhamento, então, o que é que a gente tem aqui? Então, quando eu vou falar especificamente de auditoria em saúde, aí eu pego a resolução do CFM de 21, que ele diz que auditoria é uma atividade que envolve revisão e apuração.
de uma maneira sistemática, e aí focado no ramo hospitalar, mas claro, a auditoria em saúde pode ser feita em qualquer local, hospitalar, na saúde pública, no posto de saúde, na clínica privada de qualquer uma pessoa, mas ela busca garantir práticas médicas ou práticas de saúde que estejam em conformidade com normas e regulamentos. E isso é essencial para garantir qualidade de serviços prestados, tanto para os pacientes, quanto também para ajudar, e aí vem o que o administrador gosta, né? Ajudar a controlar custos nos serviços de saúde. Então, veja que as contribuições de uma auditoria na área de saúde, ela permeia por vários campos, né? E aí, eu acho que é fundamental nós falarmos desses marcos históricos aqui, né? A auditoria, mesmo eu derivando ela lá, dizendo que ela veio do ramo contábil, e hoje ela tem se especializado em diversos braços, principalmente no da saúde. Na nossa área de saúde, tem pelo menos 4 marcos que eu considero como históricos no processo e que gerou a grande oportunidade do trabalho das auditorias. Mas vejam o delay do tempo, como é interessante, né? Quando eu estou falando de SUS, aí o próprio SUS ele prevê na sua norma a existência do SNA, que é o Sistema Nacional de Auditoria, que deveria ter o seu órgão executivo, que hoje tem, claro, o DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Como que isso transitou? Olha só, a Constituição de 88 já previa essa auditoria. Essa Constituição de 88 fez nascer o SUS, que nasceu pela Lei 8080/90, a lei que muitos de nós, quem labuta na área de saúde, principalmente na saúde pública, conhece, é a lei fundante, a Carta Magna. E essa Lei 8080, ela fez derivar 3 anos depois, olha, em 1993, ela deu origem a uma outra lei, que é a Lei 8689 de 93, em que ela cria oficialmente o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Mas observe que de 93 até 2019, esse lapso de tempo foi necessário para que o Sistema Nacional criasse, então, o DENASUS, que é o órgão verdadeiramente executivo do Sistema Nacional. É o que faz a mão na massa, é o que executa as auditorias de maneira distante ou presenciais nas unidades de saúde. E ela foi criada, o DENASUS, pelo decreto 97, 95 e 19. Então, esse aqui dentro do SUS, eu entendo que a partir daqui nós temos o marco oficial de atuação da auditoria dentro do Sistema Único. Quando a gente muda de perspectiva e vai para o campo de planos de saúde, de assistência suplementar, aí eu coloco a emblemática Lei 9656, que muitos chamam de a Lei dos Planos de Saúde, é a lei fundamental. Essa lei é realmente a que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde no mercado. Veja que ela foi criada em 98. Ela também estava prevista dentro da Lei 8080/90 do SUS. E aí observa, em 98 ela foi criada e apenas em 2000 é que você tem o surgimento da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí observa que maluquice, né? Eu fiz questão de destacar esse lapso de tempo aqui, ó, que dessa lei aqui de 2000 ou de 98, só em 2014 é que foi editada a Lei 13.003, que é a lei que faz com que os hospitais, clínicas, ou seja, qualquer prestador de serviço de saúde, ele tem a obrigatoriedade de ter contrato. Deve ter voltado aí. Ele tem a obrigatoriedade de ter contrato com o seu contratante. E pasmem, porque ainda nos dias de hoje existe muita prestação de serviço por prestadores hospitalares, clínicas, há operadoras de saúde ou seguradoras que sequer estão regidas sobre um pedaço de papel. Então, imagine aí o descalabro dessa situação e o quão frágil essas relações aconteceriam. E eu estou fazendo esse histórico para poder mostrar para vocês como é que um auditor poderia atuar dentro desse escopo se nem legalmente ele estava homologado durante todos esses períodos. E 2, o papel que eu chamo de a arma do auditor, é aquilo que ele leva debaixo do braço, é o contrato. É a relação estabelecida, quer seja com ente público, quer seja com ente privado. Porque é a partir dali que o auditor ele vai ver a conformidade entre o que está se fazendo
com aquilo que legalmente está contratado. Então, se a gente fez um contrato aí dizendo que uma diária de hospital vale 300, ela não vale 301, ela vale R$300. Se a gente fez um contrato estabelecendo que, por exemplo, não se pode cobrar propé, luva de procedimento, porque ela estaria como materiais descartáveis incluídos na questão assistencial, essa regra do jogo tem que valer. Eu aqui, por exemplo, na minha realidade hospitalar, eu lido com 24 operadoras diferentes. Eu tenho 24 contratos diferentes com regras e especificidades muito distintas umas das outras. Às vezes você tem assim, eu tenho um convênio X que paga luva de procedimento, eu tenho um convênio Y que não paga. Eu tenho um convênio A que paga, por exemplo, uma taxa administrativa, uma taxa assistencial, e o outro não paga. Então, nessa variabilidade de condições negociais que nós temos, o auditor precisa ter posse desses documentos para, na hora de fazer as interlocuções ou o seu trabalho de fiscalização, ele saber que o que ele está cobrando é o que efetivamente foi colocado no papel. Senão, isso não vale de nada. Pois é, senhoras e senhores, então só a partir de 2013 para 2014 é que nós passamos a ter essa obrigatoriedade. E eu garanto para os senhores e para as senhoras que tem gente ainda que trabalha sem ter esse contrato disponível. E aí não existe, claro, um modelo, né? Cada um cria seu modelo porque cada um vai negociar suas particularidades. Existem realmente condições mínimas que precisam constar de um contrato, entre elas, inclusive, se for com as operadoras de plano de saúde, os regramentos previstos para a INS, inclusive para reajustamentos anuais, por exemplo. Mas aí vamos agora para fazer uma análise aqui, né? Então, que cenário e motivações nós temos aí dentro desse contexto com a auditoria? Observe. A gente tem um contexto de elevação de custos, e aí vocês vivenciam isso junto conosco, o mercado de saúde tem estado mais caro e de uma maneira gradual e exponencialmente crescente. Pode pegar e retorne a 2015, 2018, quem estava na área, ou então não precisa ir longe não, já pega o período do Covid para cá, a gente tem uma observação muito clara de como a assistência em saúde aumentou. Aquela seringa você não compra mais pelo aquele valor, aquela gase não está mais tão barata como era antigamente. Se eu estou falando de itens tão basais, imagine de medicamentos de alto custo, quanto que eles variaram ao longo desse período. Eu não sei se foi a situação de vocês, mas aqui no período de Covid nós chegamos a ter umas situações de medicamentos anestésicos que variaram de R$700, ele da noite para o dia pularam para mais de R$250. Tudo bem que uma oportunidade de mercado por conta da restrição do insumo, mas isso denota o quão o mercado de saúde ele tem sido muito agressivo, né? E a essa elevação dos custos nos leva para o cenário 2, que é, se o custo está alto, eu tenho que sobreviver. É assim dentro da casa da gente, né? Com o salário que a gente ganha. Então, a gente precisa sobreviver. E isso tem trazido um verdadeiro cabo de guerra aí, entre quem é prestador de saúde e quem banca a conta. No caso aqui, eu estou botando operadora de plano de saúde, mas a gente também poderia botar aqui o gestor SUS, que às vezes é contratante, se eu estiver falando de uma entidade filantrópica, por exemplo. E esse cabo de guerra, ele está ali estacionário, ele não consegue nem ir para frente nem para trás. Eu tenho dito aqui que nessa guerra de cabo, só tem perdedor, porque nem o prestador de saúde está saindo do lugar e nem a operadora. E isso tem jogado nós para o cenário 3, que é um cenário paradoxal. Olha o que tem acontecido. Os recursos financeiros, sobretudo, eles são finitos. Não existe recurso infinito aí, né? Se assim existisse, estava todo mundo rico, a gente estava fazendo outra atividade, né? Por exemplo. Mas você entra em paradoxo quando os recursos são finitos, mas as demandas assistenciais de saúde, elas parecem não ter precedentes, né? Então, hoje, tem surgido cada vez mais demandas de assistência à saúde em uma monta muito superior à que tinha anteriormente, inclusive com coisas novas e com inserções de tecnologia, e hoje, inclusive, até com incorporação de procedimentos que sequer nós temos estudos de meta-análise ou de avaliação de risco, benefício e custo que indiquem que eles são realmente válidos. Não sei se vocês entendem bem o que eu estou falando, mas quem tiver aqui labutando com um hospital, por exemplo, de alta complexidade, temos modinhas hoje no mercado como os bloqueios anestésicos com valores absurdos,
as neurocirurgias e cirurgias cardíacas com instrumentais cada vez mais caros. Podemos aí citar, para sair da linha hospitalar, vamos para a linha ambulatorial, as terapias de eletrochoque feitas pelas clínicas de saúde mental e psiquiatras, por exemplo, as sessões de imunoterapia, tudo isso tem valores absurdamente elevados, muito superiores, inclusive, à capacidade de pagamento do próprio demandante, que é o paciente, que dirá, então, do prestador de saúde, que fica compelido a bancar essa conta, né? E, por fim, esse paradoxo leva a gente, então, para o quarto item, né? Que isso afeta todo o sistema. Então, no momento em que eu estou me vendo sem ter para onde ir, então os elementos dessa cadeia, que aí são os elementos do médico, o prestador, que é o hospital, a clínica, a operadora de saúde, cada um, então, começa a buscar a sua solução de viabilidade para se manter vivo nesse mercado. E aí eles começam a se focar em ações de ajuste e controle. Por que eu fiz essa conversa toda aí? Porque é esse cenário que nos leva ao entendimento de que a auditoria passou a ser requerida não necessariamente pela necessidade ou pelo entendimento de dizer assim, não, eu vou botar um auditor, eu vou botar uma equipe de auditoria na minha empresa, ou vou contratar uma equipe se eu sou operadora, porque isso faz sentido, isso melhora a qualidade do processo assistencial. Não. Muitas vezes, as pessoas estão requerendo as atividades de auditoria por uma perspectiva mesmo de fazer controle de ajuste fiscal, de dizer, eu não aguento pagar essa conta, e vai lá na ponta me ajudar com isso e ver como é que a gente pode fazer o processo caber dentro da conta, né? Então, vamos lá. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo ouvindo bem aí, né? Tranquilo. A Jennifer tinha levantado a mão, Wagner, mas depois baixou. Não sei se queria fazer alguma pergunta. Como você disse que poderia ter algumas intervenções. Pode. É por isso que eu estou indo e voltando, porque quando eu boto no compartilhamento de tela, eu não consigo ver vocês. Então, eu não consigo ver alguma manifestação. Então, Jandiara, por favor, você me ajuda aí. Se alguém chamar no chat ou levantar a mão, sim, se eu estiver compartilhando a tela, eu não enxergo, tá? Então, vamos seguir aqui que eu... José Guimarães levantou a mão. Oi? Vamos lá, José. Alguma pergunta aí, alguma colocação? Sim, eu queria primeiro parabenizar, né? Meu nome é Guimarães, eu sou auditor, advogado e professor de Compliance, Governança e Riscos, presidente da Comissão de Compliance Nacional. Parabéns, Wagner, pelas Obrigado, assisti a sua palestra também. Assistiu, que bacana. Estamos juntos. Certeza, tá? De compliance. A minha pergunta, ela tange a respeito da importância da auditoria nos hospitais, certo? Eu vejo muitas vezes que o departamento, a própria auditoria, ela fica um pouco mais isolada, né? Como é que a gente pode fazer, o administrador Kleber aí também? Tudo bem, Kleber? Como é que a gente pode conseguir valorizar cada vez mais a auditoria, né? Nós sabemos que ela mitiga a fraude, sabemos que o compliance apoia muito a auditoria quando em hospitais, por exemplo, Hospital Matagão Gesteira, Hospital Estadual da Criança, outros hospitais, inclusive, que o Erasmo conhece bem, a própria Jandiara, tem os sistemas de compliance que apoiam a auditoria. Como que a gente pode auxiliar nesse aspecto? Né? Já sabemos que esses desvios, essas criticidades que você colocou muito bem nos seus pilares aí, estão acontecendo. Como é que a gente pode contribuir para que isso seja parta da alta administração e a alta administração aloque recursos para investir na auditoria e no compliance, entendeu, Wagner? Eu não tenho dúvida. Compliance e auditoria andam cada vez mais de mão dadas, né? O compliance na condição de guardião e preservação do cumprimento da legislação, das normas contratuais do que foi feito. Eu acho que é um somatório. Guimarães, eu entendo que essa não é uma decisão de horizontalidade, é uma decisão de verticalidade. O gestor, o dono da empresa, o provedor, seja lá o que for, a alta gestão, ela precisa querer a auditoria, assim como ela precisa querer o compliance, né? Não é uma situação que vem de baixo para cima. Então, as pessoas precisam entender que, se a minha instituição tem regra e norma, na minha casa, todo mundo precisa seguir aquilo que está posto. E eu não posso contratar uma empresa de auditoria ou pessoas, ou auditores, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, seja lá quem for, para fazer de conta e dizer que eu tenho. Senão aí é melhor tirar, porque senão eu estou gastando dinheiro. Agora, auditor, tendo norma, tendo contrato, tendo políticas muito bem claras e escritas dentro da casa, com o compliance cada vez mais atuando na visualização e fecho das portas do que possivelmente podem ser ralos ou possibilidades até de desvios e éticas e de conduta, a instituição só tem a ganhar. O grande X da questão, para mim,
é que nós temos ainda gestores na alta gestão que têm pensamentos muito retrógrados. A auditoria ainda é vista como custo e como o capataz que eu contrato para ir lá tomar conta e ver quem está me roubando, assim como o compliance também é visto como vou agregar custo, tendo uma empresa de compliance ou compliance dentro da minha instituição que vai terminar sendo opositor a mim mesmo. Então, você está dizendo que você não quer nem cumprir aquilo que você está criando. Então, eu penso que o caminho é por aí. E eu entendo que essas duas áreas elas precisam ser privilegiadas na cadeia de gestão. Beleza? Me permitam aqui que eu vou trazer uns números aqui que eu acho que são interessantes para poder mostrar o cenário. O Erasmo também levantou a mão. Bora, Erasmo. Aqui eu não estou vendo. Ah, aqui, já vi no... Já apareceu. Boa tarde a todos. Obrigado, amiga Jandiara. Parabéns também ao nosso convidado, que está brilhantemente colocando grande conteúdo. Parabéns ao amigo e presente, professor Zé Guimarães, grande mestre e amigo do Compliance, um precursor do Compliance da Bahia. A gente tem que fazer sempre esse registro. Eu queria fazer umas reflexões aqui, Wagner, porque, em que pese meus cabelos brancos, mas eu me sinto jovem ainda, né? Se a gente for lá atrás, em 1998 a 2000, não existia a função de auditor, né? Não existia a negociação por planilha de custos. Os pagamentos das operadoras para as unidades de saúde era fee for service. A partir da introdução da auditoria, que começou a descobrir fraudes, erros de ambos os lados, operadoras de planos fazendo caixas, e as operadoras de saúde, através de uma complacência da ANS, não conseguiram resolver um problema dos stakeholders sentar na mesma mesa para resolver todos os problemas. E isso se permeia até hoje. O que a gente fica sempre preocupado, que eu sou gestor da área da saúde, é que cada um quer puxar para o seu lado, mas ninguém renuncia àqueles excessos, àqueles ganhos que tinham antigamente. E a gente sabe que hoje em dia não pode mais conviver com esses ganhos, porque a inflação não é como antigamente, né? A inflação, apesar de estar um pouco descontrolada, mas nós já chegamos no passado a ter 84,32% de inflação no mês. Você imagina, acho que você não era nem nascido ainda. Era sim, Sarney, Sunab. Era aquela vontade de guardar um dinheirinho ali que da noite por dia ele estava 60% valorizado. Você ir para o mercado com a tablita, com a máquina de calcular, é a situação que o Brasil passou, mas deixou muitos ensinamentos para todos nós. Então, eu vejo assim com uma reflexão muito, muito difícil, porque tem que ter renúncia de todos os lados. Eu sou membro hoje da agência da ANAP, né, Associação de Hospitais Privados, a partir de uma perna de assessoria voluntária. Nós fazemos trabalhos sem cobrar nada das instituições. É um trabalho pioneiro que é feito no Brasil. Hoje nós estamos com 13 GTs, e eu faço parte do GT Jurídico Compliance, e a gente vê cada aberração nesse mundo das filantrópicas, das santas casas no Brasil afora, porque a maioria dos gestores não estão preparados para assumir a gestão. São profissionais políticos, são profissionais empossados por determinado segmento político, não entendem de gestão da saúde, não entendem da gestão hospitalar, não entendem da gestão médica, enfim, termina sendo um verdadeiro caos. Então, quando a gente entra numa instituição dessa, sempre se depara com choques. Agora, o outro absurdo que eu vejo também foi o que aconteceu na Covid, que você mesmo colocou, e já vi que alguns colegas colocaram aqui no chat. As operadoras nunca tiveram tantos resultados positivos, porque não existia custo, não teve custo. Os usuários não foram dos hospitais, os usuários não continuaram seus tratamentos de saúde, então as operadoras bateram recorde de faturamento e resultado, e distribuíram lucros e dividendos altíssimos. Agora, quando você chega para enfrentar uma demanda reprimida, não tem mais provisão, não tem mais caixa. Cadê a ANS que não obrigou as operadoras a colocar um ativo garantidor para essa demanda reprimida? Então, você vê que a questão da saúde do Brasil é muito complexa. Mas eu estou aqui para prejudicar a sua apresentação. Mas pode contar comigo aí para o que for precisar. Um abraço. Obrigado. Mas você falou 3 coisas aí realmente que eu até abordei já. A primeira que você falou foi
realmente cada um está autônomo em encontrar sua solução, porque não tem ninguém que regula, então cada um precisa sobreviver. 2, geralmente a gente não tem as melhores pessoas gerindo os organismos de saúde, então o caos se estabelece. 3, né? Como você falou, eu graças a Deus, eu tenho um braço nos dois locais, tanto na prestação de serviços hospitalar quanto na operadora. Eu consigo ver essas duas realidades. E aí, o que é que eu enxergo? Eu já adiantando o fim, que você provocou, eu entendo assim, ó, quando você tem 3 ou 4 entes, isso funciona dentro do nosso trabalho. Mas sem querer. Não, mas eu acho que é válido, porque não é surpresa. Você tem dentro do seu grupo de trabalho pessoas, quando elas entram em consenso, tudo vai lindo, a gente segue. Mas quando não há consenso entre essas pessoas, o que é que tem que acontecer? Eu entendo que a gestão, de uma maneira vertical e até dizer, olha, a decisão então vai ser essa, eu não posso ficar sem tomar decisão. E isso está acontecendo dentro do nosso mercado quando você tem a ANS só regulando as operadoras de plano de saúde, parcialmente regulando os hospitais, mas ninguém regula o mercado de fornecedores com os seus OPMS e ninguém regula o mercado médico. Então, assim, essa conta não fecha. Não tem como você regular um totalmente, um parcialmente, 2 desses entes não terem regulação nenhuma. Então, a gente já está dizendo que alguém, então, precisa tomar conta desse processo. Se não há entendimento entre esses 4 stakeholders, então tem que ser a ANS vindo e colocando a norma do jogo, como deveria ter sido feito há muito tempo. E, enquanto isso, quem menos aguentar nesse contexto aí, ou nesse período, vai morrer na inanição. E, infelizmente, são os menores prestadores ou as menores operadoras de saúde, né? Não tem por onde correr. Wagner, se me permite aqui, respondeu, Erasmo? Muito obrigado. Se me permite aqui, eu quero me antecipar para agradecer ao professor José Guimarães e ao Erasmo, que faz parte da Comissão de Compliance na Bahia, que eu faço parte também da comissão, então é uma satisfação enorme, fico muito feliz de vê-los aqui apoiando e prestigiando o nosso trabalho. Tem mais uma pergunta aqui no chat, mas eu vou deixar você continuar e depois a gente vem para outra pergunta, que é do Paulo Amorim. Do Paulo, pronto. Eu olho já, que era aí que eu vou compartilhar a tela aqui, senão não vejo o chat. Olha só, agora eu vou mostrar aqui, mas dando crédito para os colegas aí, claro, né? Observa, aí eu tive no Integra Meeting em Salvador recentemente, e aí eu peguei algumas telas de alguns dos apresentadores que estiveram por lá. Estou dando crédito agora aqui, por exemplo, ao nosso primeiro palestrante lá, que foi o Porto. Olha o cenário como ele trouxe, ó. Esse tela é dele. Dá uma olhada aqui no mercado de saúde suplementar. De 2001 para cá, a gente começa a ver que os beneficiários de plano de saúde cresceram, ó. Tivemos uma queda aqui entre 16 e 19, mas a gente tem crescente do ano de 20 a 23. Estamos batendo aí 50,5 milhões de usuários. Ao mesmo período, você vê que a sinistralidade ela aumentou assustadoramente. Então, observa que o resultado operacional dessas operadoras, que em 20, olha a fala de Erasmo aí, foi superavitária por conta do Covid, baixa assistência com alta rentabilidade de receita pelas mensalidades dos usuários, neste ano agora, o pessoal começa a pagar a conta. Tem muita gente com alto sinistro e o resultado, obviamente, só pode ser negativo. E embaixo vocês ainda conseguem ver que as decisões do CAD, que tem possibilitado essas grandes fusões no mercado aí, vocês têm acompanhado a Apvida, a DASA e por aí vai, observa que a gente tem uma quantidade crescente de fusões, nós temos uma quantidade de aumento da concentração da rede hospitalar para o ano de 22, e as 5 operadoras no mercado hoje estão concentrando 43% de toda a produção da receita no mercado de saúde suplementar. Isso é muito preocupante, sobretudo do ponto de vista que a gente está falando aqui do equilíbrio ou desequilíbrio. Também o Adriano Londres, nessa apresentação, trouxe esse slide que eu também divulgo aqui e compartilho com vocês. Quem não conhece, existe um site chamado de IESS, eu vejo muito, que é o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Ele trabalha, num dos seus braços, a variação do custo médico hospitalar. Vocês que têm contrato com as operadoras de saúde, geralmente nossos contratos estão balizados com reajustamento sobre o IPCA, não é assim? É o IPCA do período se a gente não entra em convergência e negociação. Mas olha,
De 2014 para 2021, o IPCA variou 60%, mas a inflação médica do período foi o dobro, foi de 122%. Então, isso aqui também mostra que a matemática não fecha. Eu não tenho como ter 5% de reajuste, e olha que o IPCA agora está em 4%, e veja que absurdo, que situação de mercado. O IGPM até no mês retrasado estava dando negativo, mas veja, como é que eu reajusto um contrato de hospital a 4% e a inflação médica do período foi 10%? É óbvio que essa conta vai chegar de alguma forma. Aqui eu também compartilho com vocês, no mesmo evento, uma apresentação de Luciana Infante. Eu adorei essa apresentação dela, mas essa tela, para mim, foi fantástica, quando ela mostra, no seu gráfico aqui, ó, que observa que houve um crescimento da quantidade de processos assistenciais e beneficiários, mas observa como a sinistralidade ela aumentou e a gente já está na casa dos 87% aqui. E no estudo que foi feito, os principais motivos para que as pessoas não tivessem um plano de saúde, e lembrem, só 25% da população brasileira está com plano de saúde no momento. Então, a maioria delas diziam que não tinham um plano de saúde porque o preço era muito alto. E quando as operadoras faziam a pesquisa para procurar saber por que as pessoas e empresas não tinham os planos de saúde, as empresas também diziam que não faziam planos de saúde coletivos por conta do preço, considerando ele como o elemento mais importante. Então, isso também tem motivado, por exemplo, a manutenção ou nascimento de planos pequenos, de 10, 20 mil vidas. E esses planos, eles precisam gastar uma energia absurda para se manter no mercado. E olha esse slide aqui também, do Marcos Novaes, no mesmo evento, que demonstra a mesma coisa. Olha o resultado operacional das operadoras em bilhões ao longo desses anos. Está claro, ó, que depois do Covid a curva se inverteu. Ó. Até aqui você tinha mais receita e menos despesa. E a partir de 2021, a gente passa a computar mais despesa do que receita. Então, essa curva se mantém em 23. Então, aí vem esse outro slide, que é bem provocativo, que é mostrar que exatamente enquanto todo mundo estiver pensando em iniciar ou não iniciar alguma coisa, onde é que isso vai parar? E estão nesse mesmo galho aqui, com o sistema de saúde em crise, estão os provedores, que aqui a gente vai colocar como os gestores de saúde pública ou as operadoras de planos e seguradoras, e estão os empregadores, que somos nós, prestadores de serviços, e está o governo. Então, esse galho é dividido, gente. E se um cair, todo mundo cai. Então, isso precisa ser refletido, porque senão alguém vai pagar a conta. E no final das contas, quem vai pagar a conta é o usuário, porque ele não vai ter nem hospital, nem clínica, e tampouco a operadora para poder garantir sua assistência à saúde. E cá para nós, né? Ninguém vai conseguir ficar fazendo caixa, juntar dinheiro para eu poder fazer uma intervenção cirúrgica, né? Sendo que nós temos também um SUS que é mal qualificado. Tranquilo aí para os senhores? Eu só queria... Oi, pode, por favor? Pode falar agora? Você vai dar um tempo para interagir? Erasmo, quer falar de novo, Erasmo? Sim, já, só completando aqui o Wagner falou, duas respostas aqui ajudando justamente na apresentação dele. O mercado de saúde no Brasil não é para amadores. Vocês estão vendo aí o exemplo do sócio americano que comprou a Milton, os hospitais, está voltando a colocar todos os hospitais e operadora à venda. Porque olha a maluquice que acontece no Brasil. Nós temos duas inflações. Nós temos uma inflação da área da saúde, que os órgãos governamentais não gostam de perseguir e entender, e nós temos o IPCA, que é divulgado pelo Ministério da Economia, que é totalmente distorcido da inflação da saúde. Então, como é que você vai sentar na mesa para negociar se você tem dois indicadores que não batem de jeito nenhum? Né? E outra reflexão que eu queria colocar, porque houve um aumento da carteira de saúde depois da crise. Primeiro, porque no período de aumento da carteira, houve acesso da população aos novos negócios, houve facilidade de crescimento de novas empresas, muito da população estava na informalidade, voltou a entrar e começou a recolher impostos, voltou a crescer, e a terceira idade passou a ser a quarta idade. Hoje o brasileiro está vivendo mais, então todo mundo vai procurar mais plano de saúde. Era isso aí, muito obrigado mais uma vez.
Valeu, Erasmo. E se você olhar os dados, eles comprovam de novo a sua fala. Houve mais inserção de pessoas de 0 a 18 anos nas carteiras do plano de saúde, né? Outra coisa que precisa ser dita é que houve aumento do número de beneficiários, mas houve também um turnover, uma permuta muito grande entre as operadoras. Você vê muita gente saindo dos planões, como a gente chama, de planos de maior porte, aí a gente pode falar de Bradesco, Amil, por exemplo, One Health, que são planos que você vai estar pagando 1.500, 2.000, 3.000 de mensalidade, para o cara procurar planos em que ele vai pagar 500, 600 reais, porque ele não vai ter condição de pagar. E depois da Covid veio esse ensinamento. O cara falou assim, olha, entre ter o planão e o planinho, eu prefiro ter algum plano do que não ter nada, porque senão eu vou para o SUS. Mas isso responde o que eu estou dizendo lá atrás, né? O cara entrava no hospital com um plano e ele tinha um ticket de 2.000 de pagamento. Hoje, ele entra no plano e ele tem um ticket de 400 de pagamento. A operadora vai chegar no momento que ela não tem mais como pagar o prestador. E aí, isso repercute no que Jandiara falou na abertura. Aí o cara começa a dar pedalada em cima de quem presta o serviço. Então, vem a glosa, inadvertida, né, sem motivo, vem a ampliação dos prazos de pagamento. Você é da ANAP, aí vocês emitem um relatório lá, o último observatório de 23 mostra que o delay de pagamento hoje médio está de 77 dias, e a maioria dos contratos são de 45, 60. A gente vê que o índice de glosa cresceu de 4,5 no geral na ANAP, gente. Estou falando em hospitais da ANAP, que são hospitais mais credibilizados do perfil Brasil. Imagine os hospitais que não são. Então, tem um hospital aí registrando cômputos de glosas mensais de 15%, 16% em média. Ninguém vai sobreviver dessa forma. Wagner, nós estamos agora com 68 participantes. Eu gostaria de agradecer os membros do Núcleo que está aqui apoiando e prestigiando o nosso trabalho. O Kleber, o Felipe, o Mike, a Milena, o Paulo Garcia, a Cristine, e tem aqui no chat uma pergunta do Paulo Garcia. Wagner, desde 2014, você tem conhecimento sobre alguma instituição ou operadora, ou qualquer que seja, que já tenha sofrido alguma sanção por não possuir contrato relacionado à lei? Tenho sim. Paulo, meu colega aí de núcleo, esse daí, inclusive, está devendo uma palestra também, viu, Jandiara? Paulo, eu tenho conhecimento sim, mas me permita, por questões éticas e de compliance aí do meu amigo, eu só não vou revelar quem foram, mas sim, elas tiveram sanções por não ter contratos. Por que isso aconteceu? Porque alguns prestadores de saúde cobraram da operadora a aplicação de reajuste anual, ela não fez, então o prestador encaminhou uma carta para a ANS, dizendo que a operadora X não tinha feito o reajuste que deveria, e a ANS ela encaminhou auditores para poder visualizar em loco e viu que aquela relação sequer se dava sobre contrato. Então, o prestador de saúde foi notificado, mas a operadora de saúde ela teve uma sanção. Inclusive, ela ficou impossibilitada de comercializar alguns produtos durante um período X de tempo. Isso funciona, tá? Inclusive eu aqui, agora do lado prestador, porque eu também sou o lado operadora, tem que ligar e desligar o botão. Enquanto prestador, eu tenho brigas constantes aqui com operadoras querendo meu reajuste. Inclusive, uma delas eu cheguei recentemente a mandar uma carta para a INS, dizendo, ó, venceu os prazos, não negociou, e eu preciso de uma intervenção sua. Porque, cara, mesmo que seja 4,5%, Erasmo, aí do IPCA, é melhor o 4,5% do que zero. Né? Então, é a chance que a gente tem de sobreviver. Olha, eu vou mudar aqui um pouco o enfoque. A gente falou um pouco da teoria, falou um pouco do mercado atual, como é que está. Aí a pergunta que faz então a gente faz o quê? Eu acho que, de novo, a gente tem que procurar algumas soluções. Eu queria colaborar com vocês, que eu acho que muitas soluções elas podem ser feitas em contratos dentro de casa mesmo, para quem for prestador. Eu disse mais cedo que minha dissertação de mestrado, eu peguei uma experiência de auditoria para poder fazer. E eu vou só mostrar aqui para vocês que negócio que soa interessante. Quando a gente está falando de auditoria, minha tela está aparecendo aí, Jandiara? Tá aparecendo aí o compartilhamento? Está sim. Pronto. Quando a gente está falando de auditoria, né, nós temos aí uma auditoria que ela pode se dar de maneira interna ou externa, né?
Geralmente, as externas são as auditorias que são contratadas por alguém para. É muito afeito às operadoras de saúde, né? Uma operadora de saúde, o Amil, Bradesco, a Cacil, Planserve não é operadora, desculpe, mas outros, aí eles contratam auditores que vão até os prestadores, clínicas, ambulatoriais e hospitalares para fazer essa auditoria. E a auditoria interna, aquela que você contrata para quem é o prestador, dizendo aqui, homologa meus processos, vê se está tudo certo, se está tudo dentro dos conformes, para eu não ter glosa, eu não ter problemas. Então, essa auditoria interna ou externa, ela pode atuar sob 3 perspectivas, ou ela atua de forma prospectiva, ou retrospectiva, ou concorrente. A prospectiva é muito afeita a quem é a operadora, né? Atua de maneira prévia. Ela audita, por exemplo, uma autorização. Ela vai ver se aquela solicitação de mama que foi feita é uma mama com fim estético, que não é coberto pelo rol, ou é, por exemplo, de uma correção de uma mama gigante que está dando dor na coluna, por exemplo. Então, é um tipo de auditoria, requer um auditor médico, requer enfermeiro, requer especialistas para poder fazer isso. As auditorias dos hospitais, que são geralmente aquelas auditorias de conta médica mesmo, que estão focadas no prontuário do paciente, elas podem acontecer de 2 formas. Ou ela é feita retrospectiva, ou seja, termina a assistência do paciente, aí que eu vou fazer aquela conta, né? Eu vou analisar aquela conta, conformar aquilo em uma conta para cobrar da operadora. Ou ela acontece de maneira concorrente, ou seja, o paciente está no hospital, está sob assistência, e você está diuturnamente ali todo dia auditando aquilo. Aí a gente deixa aqui a provocação. Então, qual o melhor modelo? A retrospectiva, a concorrente? Eu provoco e dou a resposta. Não tem melhor modelo. Tem um modelo que melhor se adequa à sua estrutura, tem um melhor que adequa ao seu modelo de trabalho hospitalar, a sua quantidade de gente, a sua capacidade e infraestrutura existente. Mas, observe o que aconteceu. Eu selecionei um hospital de grande porte para poder trabalhar. Eu peguei um período de contas médicas que variaram de 2014 até abril de 2018. Nós estamos falando aqui de mais de 8.000 contas que foram analisadas nesse período. E eu analisei 3 setores. Analisei um setor que a gente está chamando de setor A, que era só de internações clínicas. Analisei um setor B, que era só de internações cirúrgicas. E um setor C, que era que era misto, tinha internações tanto cirúrgicas quanto clínicas. E todos eles de operadoras de plano de saúde. Observe o que aconteceu. O que está nessa cor é quando o serviço atuava de maneira retrospectiva, ou seja, a auditoria desse hospital esperava um paciente terminar sua assistência de 7 dias, 8, 10, 12 dias, para então ele analisar o prontuário e transformar aquilo em conta. E nessa coluna que está mais clara, foi quando o hospital, o gestor, ele decidiu mudar o modelo de retrospectivo para concorrente, ou seja, impôs à equipe que no dia sequencial a produção assistencial do dia anterior tivesse que ser auditada de maneira, digamos assim, quase que on time, online, né? Olha o que aconteceu. Esse gráfico aqui, ele demonstra a quantidade de contas que foram disponibilizadas para serem faturadas em até 48 horas úteis. Quando o modelo era retrospectivo, apenas 44% e 33% desse volume de 8.000 contas, elas foram disponibilizadas para serem faturadas. Quando você vira o modelo para auditoria concorrente, quase 90% em média das contas passaram a estar disponíveis em 48 horas para que você pudesse cobrar ela para a operadora. Qual a mágica disso? Isso fez eu ganhar dinheiro adicional? Não, não fez você ganhar dinheiro adicional, mas ele viabilizou o seu faturamento. Então, hoje, as empresas elas têm faturamentos que ficam retidos dentro do hospital e às vezes você demora 30 dias, 40 dias para poder faturar uma conta dessa. Então, se você consegue antecipar esse recebível, faturar mais rápido, você começa a garantir um melhor fluxo financeiro. E esse dado foi comprovado com alguns estudos, ele foi feito análise de mediana do meio quartil e teve uma margem de segurança de 95%, em todos os setores ficou comprovado a redução, nesse aqui, de quase 5 dias de diferença entre o modelo retrospectivo e o modelo concorrente, para atuação de um segmento de auditoria hospitalar interna.
Então, isso é um sinal de que, às vezes, a gente fica buscando soluções miraculosas no mercado, mas, às vezes, a solução está dentro de casa mesmo. E se a gente toma algumas decisões apenas de mudar um modelo de trabalho, você consegue viabilizar quase 60% de seu faturamento que fica retido dentro do seu hospital. Eu estou dizendo que isso serve para todos os hospitais? De maneira nenhuma, não serve. Porque a gente tem hospitais de pequeno, médio e grande porte, com filosofias e processos de trabalho muito distintos entre outros. Mas a proposição é, num cenário de dificuldades, onde você fica a todo momento tentando extrair do seu pagador uma melhor remuneração, às vezes, se você fizer um trabalho corretivo interno pela sua auditoria, você consegue viabilizar de 30% a 40% da receita que fica dentro de sua casa, comprovado aí pelos estudos científicos do qual eu li, que embasaram os estudos sequenciais. Então, mais uma vez, a gente também reforça assim, o por quanto é importante ter auditoria, que foi a provocação lá de Guimarães no início, né? E por fim, gente, viu, Jandiara? Já finalizando, que eu já recebi a plaquinha aqui de minuto estourado. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui para concluir. Então, assim, o que é que eu colocaria para todos nós aqui? Que é o que está nesse background do auditor, porque nós contratamos um auditor pensando em uma coisa, mas o que é que a gente não enxerga que o auditor faz? Ele vai contribuir com avaliação e apoio técnico em situações excepcionais, ele consegue atuar nos processos educacionais e treinamentos. Você não sabe como dar resultado, eu chamar um auditor médico e ele ter a interlocução com aquele neurocirurgião que o cara está escrevendo pouco no prontuário, e fala assim, rapaz, olha, eu estou tendo glosa aqui porque você não descreveu o material que foi utilizado. E quando essa... Seu microfone, Wagner, fechou. Está conseguindo me ouvir? Voltou. Eu acho que alguém desativou aí. Então, vamos lá. Perdeu tudo que eu falei ou pegou alguma parte aí do slide? Depois do slide, o que você falou, aí você, por favor, você poderia repetir? Ah, posso. Espera aí, só um instantinho. Aí já para concluir, vamos lá. Tá inteiro. Partilhou aí? Chegou aí para vocês? Sim, chegou? sim. Sim. Então, vamos lá. O que é que eu estava falando? Que existe no background do auditor. A gente contrata o auditor para uma coisa, mas não enxerga o que ele termina agregando sem a gente ver, né? Falei, ele consegue apoiar todo mundo na parte técnica e em caso de situações excepcionais, e olha que situação excepcional a gente tem todo dia, principalmente quem lida no hospital, tem coisas cada vez mais interessantes de serem vistas, coisas até nunca nem previstas, né? Ele atua muito na parte educacional e de treinamento. Eu gosto muito dessa terceira parte, que é a interlocução que ele faz com os profissionais e permite a integração com as rotinas. Eu falei muito assim que é bom quando o auditor, ele in loco, ele lá na origem da assistência, ele consegue conversar com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o médico, dizer assim, meu amigo, você precisa escrever melhor no seu prontuário, está faltando esse registro aqui, olha, eu vou tomar uma glosa porque você não registrou aquele trocata que você usou no centro cirúrgico. E quando esse diálogo se dá entre os pares, ele é muito mais efetivo. É diferente do diretor da empresa descer e chegar lá no médico na assistência e dizer, ô, meu amigo, você tem que escrever aqui, ó. Muito provavelmente isso não vai surtir um efeito desejável até de bloqueio. Esse auditor também ajuda no estabelecimento de padrões ou compliance aí com criação dos protocolos operacionais padrões das empresas. Ele apoia muito as demandas de natureza jurídica e técnica, às vezes até como assistente técnico das empresas. Ele apoia os processos comerciais e negociais da instituição. Caramba, isso é muito grande. Por exemplo, eu já tive situações, isso não foi comigo, tá? Mas, por exemplo, eu já tive contratos em que foi negociado, por exemplo, uma taxa de hamper. Olha isso, uma taxa de hamper a R$300 por uso. Quando o auditor ele pegou aquele contrato, ele falou, quem fez essa negociação? Essa negociação tinha sido feita por uma pessoa administrativa que sequer sabia o que era hamper. Ele falou assim, parabéns, você acabou de negociar por R$300 um cesto de roupa suja. Que, na verdade, o hamper nada mais é do que um cesto que a gente coloca, geralmente, em unidade cirúrgica,
para poder levar as roupas sujas de sangue do cirúrgico para poder serem lavadas. Então, veja que a falta de conhecimento técnico, às vezes, traz dificuldades para o gestor em conseguir fazer as melhores negociações ou também se defender nesse contexto, né? Esse auditor vai ajudar com a emissão de pareceres técnicos quando necessário. Ele compõe muito as comissões obrigatórias que os hospitais precisam ter, como comissão de revisão de prontuário, de óbito. E ele integra demais com a gestão, fornecendo à cadeia de liderança subsídio para a tomada de decisão, decisões bem mais assertivas, né? Então, por fim, eu queria mostrar aqui uma fala minha, que foi o seguinte: na dissertação, junto com o meu orientador, a gente precisou registrar que, se não tiver posicionamento institucional sobre qual modelo de auditoria, ou que auditoria, né, na verdade, o gestor quer, isso fica relegado às equipes. E quando as equipes elas tomam essa decisão de implementação de trabalho, elas naturalmente vão tentar tomar essa decisão adequando a modelos que fica mais confortável a ela. Vai adequar isso à infraestrutura existente, às necessidades e facilidades operacionais que elas encontram. Só que a conveniência da equipe nem sempre é o melhor para a empresa e nem sempre extrai os melhores resultados para o gestor, né? Então, isso precisa estar na cabeça do gestor. Porque depois de todas essas informações, a gente precisava fazer a pergunta se... E aí, você vai de auditoria? Eu acho que é mandatório, que é obrigatório. A pessoa ela tem que ir de auditoria na sua empresa. Não tem mais como nos dias de hoje, nem operadoras de plano, nem hospitais, nem clínicas deixarem de contar com auditores dentro da sua empresa, porque tira da cabeça que auditor é só para poder fazer eu ganhar mais ou fazer com que eu perca menos. O auditor vai qualificar muito as rotinas e processos. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou auditor, eu trabalhei muito tempo na linha de auditoria, fui coordenador de auditoria, e veja que a auditoria me possibilitou ganhos, né? Não é à toa que hoje eu estou na alta gestão do hospital, na diretoria, e eu tenho muito que considerar que foram os aprendizados com a auditoria que me possibilitaram trilhar esse caminho. Então, eram essas as provocações que eu gostaria de fazer a vocês. Fico à disposição aí, se o Jandiara e o CRA permitir, acho que a gente não tem tempo, mas eu gostei muito de estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco dessas minhas vivências aí no campo de gestão de auditoria. E o prazer de estar com esses grandes nomes que estão aí presentes aí na nossa apresentação. Valeu, pessoal. Então, Wagner, eu quero agradecer pela brilhante, né, explanação, mas eu acho que a gente ainda dá para considerar aqui a pergunta do Erasmo. Tem outra pessoa que queria também fazer uma pergunta, a gente não pode se estender por causa do nosso horário, mas a gente consegue. Por favor, Erasmo, rapidinho. Rapidinho, obrigado, Jandiara. Mais uma vez, parabenizar o Wagner pela excelente apresentação e um rico conteúdo. Parabenizar também você pela coordenação de mais um grande evento, aos colegas e amigos que eu estou reencontrando aqui nesse evento. E só reforçando o que o Wagner colocou. O que é que falta também melhorar essa gestão dentro da saúde? Exercitar um planejamento estratégico, exercitar uma gestão de custos, exercitar a gestão de compliance, porque muitos empresários, gestores, acham que tudo isso é caro. Não, mas isso deviam ser considerados como investimento, mas, infelizmente, o gestor do Brasil ainda peca para esses conceitos, né? Acha que é tudo caro e prefere trabalhar com o jeitinho brasileiro. A outra parte também que eu falo é uma insegurança jurídica que continua no Brasil. Está aí a judicialização da saúde cada vez mais aumentando, quando você vê que o judiciário, a imprensa, não consegue entender como é que é a gestão da saúde. E, por fim, também o que vem dificultar, e muitas das instituições do Brasil não estão seguindo a LGPD. Isso é um risco muito grande, porque os dados sensíveis estão sendo compartilhados, e isso vai estourar uma bomba a qualquer hora dessa aí. Muito obrigado mais uma vez e sucesso. Valeu. Jandiara, me permite, Jandiara? Tem uma moça aqui, Larissa Paixão, botou assim, né? Uma situação da mãe grávida, tá no chat aí, né? Sim, eu já vi. Saúde. Era isso que você ia perguntar? Tem esse, tem um outro do Vitor, mas Eu vi o do Vitor ainda não. Eu vi assim, ó, quando um bebê nasce, a questão de teste de orelhinha, é tudo custeado? Sim, é tudo custeado, principalmente se for por operadora. Quando a criança nasce,
pelos próximos 30 dias e durante aquele período de nascimento, ele está sobreguardado pelo plano de saúde da mãe ou do pai. Agora, passado 30 dias, se a criança não for incluída no plano de saúde da mãe ou do pai, ela vai ter que fazer um plano dela, de maneira individual e à parte. Então, ela vai ter que cumprir todas as carências que estão previstas no mercado. Se ela entra como plano da mãe ou do pai, ela não cumpre as carências, tá? Não sei se respondi. Mas não tem custo adicional, não. Se cobraram isso, não cobraram de uma maneira clara, ou também cabe analisar se o serviço era do hospital, mas não deveria, tá? O Vitor colocou, normalmente a auditoria de prestadores como tomadores de saúde é feita por enfermeiros. Onde se encaixa o administrador nessa oportunidade de trabalho? Total, Vitor. Primeiro que realmente o mercado de auditoria hoje ele é tomado por enfermeiros. O enfermeiro ele tem uma formação que vai muito de gestão e vai muito da parte técnica. Ele tem uma visão mais ampla do processo, principalmente no SUS. Mas não há restrição nenhuma de qualquer profissional hoje ser auditor na área de saúde. O físio pode ser, o dentista pode ser, o médico pode ser, o enfermeiro pode ser, o administrador pode ser. Agora, qual é a questão? Não há restrição, mas as perguntas que seriam feitas o administrador ele vai saber analisar, por exemplo, um regramento de cirurgia de 100%, 70% ou 50%, a depender da via de acesso da qual ela foi realizada dentro do hospital. Então, assim, o administrador ele vai poder ser auditor dentro de uma área de domínio que esteja confortável para ele, a não ser que tenha algum tema que seja muito técnico que não seja feita a sua prática. Então, hoje, os auditores, eles fazem muito auditoria mais da parte contábil, fiscal e financeira, porque isso é muito mais da nossa área de formação, né? Mas não há impeditivo nenhum, inclusive, para ele ser auditor da área de saúde, tá? Teve outra? A gente está se aproximando, temos que encerrar. Tem aqui o link, pessoal, do credenciamento, também a avaliação da palestra de hoje, dos eventos do núcleo. A gente pede, é importante que vocês respondam. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o Wagner por ter se disponibilizado e a todos os participantes. Eu estou vendo aqui o Danilo Itaparica, né? Então, assim, o pessoal da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que está aí apoiando e prestigiando o trabalho. E os demais aqui não mencionados, eu quero agradecer a presença de todos. E a gente precisa fazer um print aí, peço que quem puder abrir a câmera para a gente marcar esse momento, né, com uma foto aqui do dia de hoje. Eu vou pedir para o Kleber ou para a Carol, se tiver, se puder fazer esse print, quem puder. Vai tudo aqui. Deixa eu me ajeitar, né? Tá certo. Passa o perfume, dá para fazer a foto agora. Pronto, todo mundo congelou o sorriso. Não é tempo de Covid, né? Que a gente podia ficar de máscara e ninguém ia ver. Mas... Isso. O que é que eu vou pedir para vocês, né? Sigam o CRA no LinkedIn, no Instagram. Alguém perguntou aqui se ia ficar gravado essa palestra de hoje. Sempre fica. Só é seguir lá no YouTube, ativar o sininho, que vocês vão ter todas as palestras que acontecer no CRA, vocês vão receber. E também eu quero dizer que o CRA ele tem vários núcleos. Nós estamos hoje com um evento em promoção do Núcleo de Estudos de Gestão de Serviços de Saúde, mas tem um núcleo de sustentabilidade, de administração financeira, gestão de pessoas. Então, tem outros núcleos. Quem estiver interessado em participar, pode estar entrando em contato com o CRA para estar entrando em um desses núcleos. E mais uma vez eu agradeço. Eu estou muito feliz, né, com o nosso evento, foi muito rico, agregou muito essa interação, a participação de Erasmo, do José Guimarães, e de todos que participaram, fizeram pergunta, a todos que estão aqui ainda conosco, às 17h20, 53 pessoas, então, assim, a gente ficaria mais tempo falando, né, sobre o tema. E, mais uma vez, Wagner, muito obrigada. Obrigado a todos vocês, muito feliz aí com as mensagens, vi todas. Agradeço a Jandiara, tem sido a nossa coordenadora aí, fiel,
mantendo esse núcleo acima. Agradeço aí ao CRA pela oportunidade e o privilégio de estar aí com o Erasmo, de estar com o Guimarães, estar com meus amigos, meus parceiros aí de trilha e caminhada. Espero conhecê-los pessoalmente aí, nos eventos 1000 aí que vamos ter pela frente, tá bom? Muito obrigado. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.